Olá amigos do Jornal Repórter Diário, mais uma vez muito bem-vindos ao RDTV, o canal de vídeos do RD. Hoje nós vamos falar sobre uma das entidades mais importantes do ABC, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que congrega os 7 municípios, as 7 prefeituras. Nós temos o prazer de receber nos estúdios do RDTV Luiz Paulo Bresciani, ele é secretário executivo do consórcio. Olá, Bresciani, muito bem-vindo ao RDTV. Obrigado pela presença. Boa tarde, Thiago. Obrigado a vocês pelo convite e também agradeço aí aos telespectadores que estão nos assistindo. Antes de mais nada, Bresciani, gostaria de ser bem didático aqui, começando explicando o que é o consórcio. O consórcio fica na Avenida Ramiro Colleoni, um lugar onde passa muita gente com certeza vê, mas talvez nem todo mundo saiba o que é o consórcio, para que serve o consórcio, né? Como surgiu o consórcio? Qual que é o principal objetivo dessa entidade, Bresciani? Explica pra gente, por favor. Bom, o consórcio surgiu em 1990, ele foi fundado a partir dos prefeitos daquele momento, por uma iniciativa especialmente do prefeito Celso Daniel e também do prefeito Luiz Tortorello, de articular soluções comuns às 7 cidades, para as políticas públicas relativas às 7 cidades. Inclusive a primeira ata fala especificamente da destinação de resíduos sólidos, que foi o primeiro tema, digamos assim, abordado pelos prefeitos naquele momento. Mas ele surge como uma associação das 7 prefeituras, destinada a buscar soluções para os problemas comuns a todos os municípios aqui do Grande ABC, uma associação de direito privado inicialmente. E em 2010 ele se transforma em consórcio público em função da nova lei de consórcios públicos, que havia sido inclusive solicitada por essa entidade em 2003. Essa lei foi aprovada em 2005, regulamentada em 2007, inclusive no próximo ano a regulamentação completa 10 anos, e há 6 anos essa entidade é um órgão público, uma autarquia que pertence ao mesmo tempo aos 7 municípios, às 7 prefeituras. É um órgão do Poder Executivo com a tarefa de justamente buscar soluções comuns para além da articulação junto à esfera federal e estadual, que sempre foi uma ação significativa, construir projetos e construir propostas a serem compartilhadas pelos 7 municípios. Os municípios unidos pelo consórcio têm mais força para apresentar demandas, fazer solicitações, sim, do que se pedissem de forma isolada. Essa foi, digamos, a principal missão do consórcio até 2010, a articulação junto ao governo estadual, especialmente nos anos 90, a Câmara Regional do ABC, que gerou vários acordos temáticos, como o próprio acordo da construção da rede de piscinões, e depois, já nos anos 2000, uma articulação também bastante forte com o governo federal, que gerou, entre outras iniciativas, a expansão do polo petroquímico, a própria criação da Universidade Federal do ABC, a lei de consórcios públicos. Então, a articulação política, porque, como você disse, é muito mais relevante do ponto de vista do ente federado, dialogar com 7 cidades que representam 2,7 milhões de habitantes hoje, do que dialogar com uma das 7 cidades, sem prejuízo da importância de cada uma dessas 7 cidades. Entendi. Deixa eu aproveitar que você citou a questão dos resíduos sólidos, que foi realmente o primeiro tema a ser discutido no consórcio lá em 1990. Sim. Já havia uma preocupação naquela época justamente com o espaço físico, para onde mandar todo esse lixo que é produzido pelo ABC. E já naquela época havia uma dependência do ABC do aterro Lara, em Mauá. Sim. Esse cenário não mudou muito hoje, porque com exceção de Santo André, que tem um aterro próprio, os outros 6 municípios continuam enviando lixo para o mesmo lugar. O que teve de avanço de lá para cá? Essa é uma preocupação que continua ainda, não é, Vicente? Sim, essa preocupação continua. Em termos de avanço, existem as iniciativas municipais em termos da estruturação e ampliação da coleta seletiva. A coleta seletiva é digamos que o princípio fundamental do nosso programa de resíduos sólidos. Ele entrou como um dos 10 temas prioritários no atual plano plurianual regional, e nós entregamos agora em maio a versão final do Plano Regional de Resíduos Sólidos. Essa versão do Plano Regional, que vai orientar captação de recursos e também uma série de acordos
relacionados à destinação de resíduos ou a reaproveitamento de resíduos tem valores estimados em torno de R$1 bilhão, entre equipamentos para coleta seletiva, destinação final e assim por diante. Então, o que nós temos, e isso é importante dizer, em termos de papel do consórcio hoje, o consórcio, especialmente de 2013 para cá, vem priorizando a elaboração de planos regionais temáticos. Então, o Plano Regional de Resíduos, assim como anteriormente o Plano Regional de Mobilidade. Ontem foi apresentado o Plano Regional de Macro e Microdrenagem na sua versão preliminar, ainda restando alguns detalhes para uma finalização completa. Então, esse papel, para que a gente tenha carteira de projetos para negociar, como foi feito em relação à PAC Mobilidade, em relação a outras fontes de financiamento, tem sido um papel fundamental para além do papel da articulação política que o consórcio continua fazendo. Agora, entre os planos regionais, que você muito bem lembrou que são vários planos, um dos de maior destaque é o Plano Regional de Mobilidade, né, que já foi apresentado há alguns anos. A gente lembra em 2013 das promessas de verbas federais feitas pela presidente Dilma, que esteve em São Bernardo em agosto de 2013, para ser mais específico. A gente está quase completando 3 anos aí dessas promessas, mas aparentemente não andou muito na velocidade ideal esse plano, né? Em que pé que está o plano atualmente? O que já saiu de prático? O que falta para os moradores do ABC conseguirem observar obras do plano de mobilidade efetivamente? Em termos de obras, foram iniciadas as obras do trecho de Rio Grande da Serra. É importante recordar que na negociação com o governo federal, naquele momento, 2013 e 2014, foi definido pelo governo federal que os recursos para a obra seriam destinados a cada município e recursos para novos projetos que fazem parte do Plano Regional de Mobilidade para o consórcio. Do ponto de vista de obras, nós tivemos um impacto sobre a região da crise fiscal que afetou o governo federal. Então, efetivamente, embora nós tenhamos os recursos liberados, autorizados, inclusive empenhados junto ao Ministério das Cidades, efetivamente ocorreu a liberação apenas para Rio Grande da Serra. Os demais aguardam a existência de recursos disponíveis no campo do Ministério das Cidades. Recursos para projetos feitos pelo consórcio foram autorizados e liberados. Então, nós estamos elaborando agora um novo lote de 21 projetos, que é a segunda etapa do PAC Mobilidade, que nos permitirão depois buscar recursos, seja junto ao governo federal, estadual ou mesmo órgãos internacionais. Do ponto de vista do plano de mobilidade, nós estamos, portanto, avançando. Do ponto de vista de obras, aguardamos que haja aí essa recuperação do ponto de vista da esfera federal para que os recursos já aprovados sejam efetivamente destinados. Quer dizer, por mais lento que esse processo burocrático tenha sido, ele já foi vencido. A questão, digamos, da papelada. Sim, ele já foi vencido. Não falta mais nada, nenhuma assinatura, nenhum documento. Não falta nada. Questão de decisão do governo federal de liberar a verba. Na verdade, não é decisão, a questão é haver recursos disponíveis, né? Haver fôlego financeiro para que os recursos que já foram autorizados, aprovados, assinados, como você disse, para os vários municípios da região, sejam devidamente liberados para além do recurso de Rio Grande da Serra, cuja obra já foi iniciada e já está em andamento. Outra ação importante a ser destacada é o estudo da integração operacional e tarifária, que é um estudo que nós vamos colocar em licitação ou vamos articular a captação de recursos, mas o termo de referência para esse estudo já está pronto, na lógica de termos uma estrutura operacional, ou seja, linhas de transporte coletivo racionalizadas devidamente aqui na região, ou mesmo em âmbito metropolitano, e também uma integração tarifária, inicialmente no ABC, mas também a nossa perspectiva em âmbito metropolitano, e é importante destacar, a questão metropolitana tem sido uma questão central na nossa pauta, agora especialmente com a posse do prefeito Luiz Marinho, também como presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo. Quando você fala integração tarifária, seria em quais modais? Ônibus com trem? Como seria na prática? Ônibus com trem. Que depende também do governo do estado. Ônibus, articulação, claro, depende. Na verdade, essa discussão ela foi feita com a Secretaria de Transportes Metropolitanos
no início de 2013. Okay. E a lógica era que a secretaria patrocinasse esse estudo, porque de fato é uma atribuição do governo do estado, como uma atribuição à época metropolitana, a governança metropolitana sob a conduta do governo do estado. Isso não foi feito, esse estudo não foi feito. Nós nós elaboramos um termo de referência específico, olhando inicialmente para a região do Grande ABC, mas com a perspectiva de oferecer à região metropolitana de São Paulo, porque também esse tema já havia sido pautado na Câmara Temática de Mobilidade da região metropolitana de São Paulo. Nós entendemos que a região metropolitana carece, e talvez não, certamente São Paulo é uma das maiores metrópoles do planeta e a única que não tem uma política de integração à sua altura como deveria ser. Então nós estamos colocando isso como uma das grandes prioridades temáticas da pauta metropolitana. Bresciani, é possível ampliar ainda mais essa integração entre os municípios, inclusive para ações que os municípios tomam hoje individualmente, que poderiam ser tomadas regionalmente? Vou dar um exemplo aqui prático, só para a gente entender. Há um problema que a gente já observa há muitos anos, que é a compra de uniformes aqui na região, né? Tem município que não está conseguindo entregar por falta de verbas, outros que não tem problema financeiro, mas tem problema com o Tribunal de Contas, porque, enfim, tem uma série de pendências, e aí cada cidade tem uma realidade diferente. Não seria, por exemplo, possível uma licitação regional, até para facilitar a compra e conseguir uma compra mais barata mesmo? Não sei nem se tecnicamente isso é possível, mas no caso dos uniformes, por exemplo, uma licitação regional onde todas as cidades participariam, seria uma licitação só feita pelo consórcio e aí conseguiria mais barato para todo mundo, acabaria aí com um problema. Isso é possível ou não? Legalmente é possível, assim como no caso de medicamentos, que tem sido já praticado por alguns outros consórcios, especialmente consórcios monotemáticos da área da saúde. Então, legalmente, as compras compartilhadas, elas são uma possibilidade que a Lei de Consórcios Públicos estabelece. Esse é um dos temas em que o nosso consórcio ainda não entrou, né? Nós priorizamos outros tipos de ação em relação a serviços compartilhados, por exemplo, a implantação do Centro Regional de Formação e Segurança Urbana, que é uma outra possibilidade que a legislação permite. Então, legalmente, sim. Agora, isso depende, obviamente, de um consenso entre as 7 prefeituras ou algumas das prefeituras consorciadas para que vá adiante. Isso vale também para medicamentos. Então, é uma possibilidade que seja implantada no futuro, certo? Nesse quadriênio, isso não vai acontecer, até porque nós já estamos encerrando, né, praticamente. Mas é possível. Entendi. Agora, Bresciani, há quem considere que o consórcio é um pouco demorado aí para tomar algumas ações, que seria, na verdade, muito mais teórico do que prático, né? Como é que você avalia essas críticas que de vez em quando aparecem a respeito da atuação do consórcio? Eu penso que essa crítica ela tem uma relação, primeiro, com a lógica de vocês, né, enquanto imprensa, e faz parte. Segundo, com uma dificuldade de compreensão do que seja o papel do consórcio, né? O papel do consórcio, então, como eu mencionei, em primeiro lugar, articulação política, defesa dos interesses comuns junto ao Estado, junto à União e junto a outros organismos. Em segundo lugar, mais recentemente, a elaboração de projetos compartilhados. Então, a questão dos planos regionais. Para que a partir dos planos regionais nós tenhamos condição de captar recursos para a implementação. Não é possível ter implementação, por exemplo, de um plano de macro e microdrenagem sem que haja projeto. E não é possível haver projeto sem que haja um planejamento anterior. Então, o papel do consórcio, ele se concentrou recentemente nessa linha, né? Se concentra fortemente nessa linha. A outra questão que está por trás disso é do ponto de vista da lógica da própria comunicação institucional do consórcio. O consórcio, ele apenas recentemente começa a investir em comunicação institucional, até para que as pessoas entendam aquilo que está sendo feito, né? Preste contas daquilo que está sendo feito,
e possibilite uma compreensão melhor do seu próprio papel. Mas, obviamente, do nosso ponto de vista, nós temos, por exemplo, planejamento plurianual, com 63 ações prioritárias. Mais da metade, ou até dois terços dessas ações foram iniciadas ou estão em andamento, mas elas não resultam, com algumas exceções, o próprio Centro Regional de Formação, mas que é relativamente invisível, entre aspas, para a população. A Casa Abrigo, que já é uma política de mais de 10 anos de enfrentamento da violência contra a mulher, mas que também é relativamente invisível até pela questão do sigilo. Então, essa compreensão, ela vai passar por um segundo momento em que os estudos e planos regionais se transformem em realidade, em que, por exemplo, as obras de mobilidade se transformem em concretização, em que as obras de macro e microdrenagem, como foi no passado, a construção da rede de piscinões é resultado da ação do consórcio. A Universidade Federal é resultado da ação do consórcio. Mas só que não tem lá uma placa consórcio intermunicipal brilhando em laranja e preto. Então, essa é um pouco digamos, o que explica, né? Mas é óbvio que eu refuto totalmente essa ideia da distância entre teoria e prática. Na verdade, nós temos hoje uma equipe técnica que foi implantada com o novo caráter de consórcio público, que é uma equipe técnica altamente qualificada, permanente, e que vai permitir que o consórcio se firme como um núcleo de inteligência no sentido da elaboração de projetos, propostas e estudos que, no passo seguinte, viram investimento. Quer dizer, algumas das principais realizações do consórcio nos últimos 6 anos não teriam acontecido se não tivesse mudado a lei, se não tivesse a lei de consórcio. O que na prática significou o que essa mudança em 2010? Não teriam acontecido, especialmente, eu penso que na lógica do maior comprometimento entre os entes consorciados, certo? A lei de consórcios públicos estabelece uma contratualização desse instrumento. Então, você tem, em primeiro lugar, a aprovação do consórcio pelas câmaras municipais, o consorciamento é aprovado por todas as câmaras. Aprovou. A estrutura administrativa aprovada pelas 7 câmaras municipais. A destinação de recursos próprios dos municípios, certo? A afirmação política e institucional do município, do consórcio, para que ele pudesse, por exemplo, entregar um plano de mobilidade ao governo federal, algo que apenas era permitido às capitais ou às grandes cidades. Se não houvesse o consórcio, isso não teria sido feito. Então, Rio Grande da Serra estaria longe, por exemplo, de ter uma obra como a obra que tem nesse exato momento. E as demais cidades também não teriam recursos para a elaboração de projetos. Muitas cidades não têm a possibilidade financeira de elaboração de projetos. E o consórcio se cacifou, vamos dizer assim, para cumprir esse papel, né? Então, esse caráter do consórcio público, ele permitiu uma maior musculatura para a entidade. É importante lembrar que, no período anterior, os recursos próprios dos municípios para o consórcio eram basicamente para lidar ou para manter a estrutura interna, a estrutura própria pequena, né, que fazia justamente o trabalho da articulação político-institucional. Hoje nós temos uma equipe, especialmente na área de programas e projetos, que é uma equipe técnica que consegue dialogar com as equipes dos municípios, com as equipes do governo federal, com as equipes do governo estadual e, portanto, a qualidade da atuação é sensivelmente melhor e mais estruturada. Ora, Bresciani, recentemente o consórcio, como já fez em anos anteriores, apresentou uma lista de demandas ao governo do estado, né, para tentar aí emplacar pelo menos parte desses pedidos aí no orçamento. Você poderia citar alguns desses exemplos, alguns desses pedidos que foram feitos ao governo Alckmin? Na verdade, a audiência pública do orçamento estadual, que são 2 audiências públicas, uma promovida pela Assembleia Legislativa e outra promovida pelo próprio governo estadual, elas tradicionalmente ocorrem no consórcio já há vários anos. E a partir de 2011, né, com mais ênfase a partir de 2013 também,
nós temos trabalhado na consolidação das demandas que surgem justamente do planejamento regional, que é uma outra questão importante. O consórcio tem uma forte tradição em planejamento de longo prazo e que agora com o PPA regional se transformou em planejamento de curto ou médio prazo, no máximo planejamento quadrienal. Então, nós temos trabalhado com uma apresentação ao governo do Estado que corresponde exatamente aos nossos temas prioritários, às demandas prioritárias consolidadas regionalmente ou apresentadas pelos municípios. Então, por exemplo, novamente, mobilidade. Existem várias ações relacionadas com rodovias, com ampliação de rodovias ou com melhoria de rodovias que diz respeito a uma atribuição do Estado. O quilômetro 13 da Anchieta, que é um caso recorrente das inundações, a elevação da pista no quilômetro 13 entrou agora também na nossa lista de demandas. Outras demandas outro conjunto muito forte se diz respeito aos equipamentos de saúde, seja os equipamentos de saúde do próprio governo do Estado ou equipamentos de saúde dos municípios, como é o caso do Hospital Nardini em Mauá, que necessitam recursos de custeio que vem do governo do Estado para suportar a sua operação. E da mesma forma com os vários outros temas, mas eu diria que mobilidade, drenagem com a questão da manutenção dos piscinões atuais, então, que é uma luta anual, né? anual. E a construção de novos piscinões, que também faz parte agora, vai fazer parte do plano de macrodrenagem. Saúde, em alguma medida também educação. Nós incluímos agora também recentemente a questão do Parque Tecnológico por solicitação da Prefeitura de Santo André, mas também com uma perspectiva de regionalização para a implantação inicial do Parque Tecnológico. Então, são várias demandas que vêm vindo desde os últimos anos, até porque muitas delas, ou na verdade a maior parte delas, não vem sendo encaminhada dentro do orçamento estadual, que não é territorializado, não tem sido territorializado. Então nós temos, nos últimos anos, em média, cerca de 50 proposições da ordem de 7 bilhões de reais, arredondando, nos últimos anos, que têm sido recorrentemente colocadas para o governo do Estado, algumas poucas atendidas e a grande maioria não atendida. Lembrando que 7 bilhões do ponto de vista do tamanho do orçamento estadual e da grandeza da região do Grande ABC, não é nenhum número disparatado, muito pelo contrário. Assusta inicialmente, mas proporcionalmente não é tanto assim. Muito pelo contrário, é um número absolutamente plausível com a grandeza aqui da região. Uma outra coisa, como é que está o projeto de construção da nova sede do consórcio? Porque tem esse plano, né, de novo prédio, andando, como é que está? Não, na verdade o que existe é a identificação da necessidade, em algum momento, de expansão da sede atual do consórcio. A sede atual do consórcio, ela pertence à Prefeitura de Santo André, né, cedida ao consórcio desde 2003. Ela tem, como vocês bem conhecem, 3 salas de reunião, um auditório. Então ela é insuficiente para o número de atividades que nós temos, considerando só as reuniões, porque nós temos atualmente cerca de 25 a 30 grupos de trabalho, 10 comitês de programa, inúmeras entidades que solicitam a utilização do auditório, entidades da própria sociedade civil que solicitam a utilização do auditório ou de salas de reunião. Então nós temos aí digamos que um limitador inclusive para a expansão da própria equipe técnica do consórcio. A equipe técnica do consórcio também, ela não cresce mais por conta da limitação de espaço físico. Então, isso não é digamos, uma questão urgente e crítica, mas é algo com que os próximos prefeitos certamente vão se deparar, assim como os atuais iniciaram essa discussão. Essa discussão foi iniciada, especialmente a discussão da expansão do corpo técnico, mas a expansão da estrutura física também. Lembrando que nós temos atualmente 4 equipamentos, né? A própria sede, 2 casas-abrigo para o abrigamento de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e o Centro Regional das Guardas ou em Segurança Urbana. Então,
também do ponto de vista da complexidade da estrutura física, isso tende a crescer. Nós encaminhamos ao BNDES o projeto de um centro de serviços compartilhados para gestão de tecnologia de informação. Se isso necessitasse de um endereço, não haveria esse endereço, a menos que ele fosse instalado aí. Então, essa é uma questão que vai certamente retornar à Assembleia de Prefeitos no próximo quadriênio. Antes de a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos que estão em andamento atualmente, algumas das campanhas que o consórcio realiza. A gente tem o Travessia Segura, que foi retomado agora, né? Mais uma vez está nas ruas aí. Quais são os projetos e campanhas principais na sua avaliação que estão em andamento aí? Bom, em termos de projetos, como mencionei, nós entregamos o Plano Regional de Resíduos. Agora inclusive ontem foi detalhada a estratégia de implementação. Essa estratégia de implementação, ela tem como um dos pontos de partida os acordos setoriais da logística reversa junto aos setores geradores de vidro, papelão, embalagens, alumínio, especialmente. Então isso foi quantificado. Nós vamos iniciar diálogos setoriais para buscar estabelecer um pioneiro e inovador acordo setorial regional de logística reversa. Que é quando a empresa se responsabiliza pela destinação do lixo. O segmento produtivo não se responsabiliza pela destinação, mas ele financia o aumento, porque nós temos também projetada a necessidade para os próximos 5, 10 e 20 anos, em termos de estrutura de pontos de entrega voluntários, centrais de triagem e coleta seletiva, caminhões necessários. Então tudo isso foi mapeado, e uma das necessidades é de recursos que venham dos setores produtivos desse tipo de produtos, né, como estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O plano de macro e microdrenagem vai gerar também a necessidade de recursos para projetos executivos e básicos das intervenções, que até o momento foram identificadas, são 214, sendo 102 de macro, 112 de microdrenagem. O Plano Regional de Educação, que corresponde a todos os indicadores e diretrizes do Plano Nacional de Educação. Começamos pela questão da educação inclusiva. O Plano Regional de Redução de Riscos, estamos atualizando as cartas geotécnicas de todos os municípios. Possivelmente tenhamos que atualizar os mapas de risco ou em 2017 ou em 2018 para atualizar e melhorar o monitoramento que nós recebemos lá do CEMADEM, em Cachoeira Paulista, que é outra coisa que as pessoas não conseguem enxergar. Nós, nos últimos 6 anos, tivemos esse ano 2 mortes que disseram respeito a alagamentos em episódios pontuais e infelizmente, mas já não havia nos últimos 6 anos nenhuma morte. Isso corresponde ao esforço da Defesa Civil nos 7 municípios, a integração do trabalho da Defesa Civil nos 7 municípios, aos sinais de alerta que nós recebemos com 48 horas de antecedência lá de Cachoeira Paulista, e somos possivelmente a primeira região que teve os mapas de risco informados ao CEMADEM. Então, os planos regionais, eles vão sendo colocados em prática para a elaboração de projetos básicos, projetos executivos ou ações, digamos, mais diretas. No caso da segurança, por exemplo, já estava como uma das prioridades a questão da formação das guardas civis com um currículo único e num equipamento único. Isso foi implantado no ano passado, isso é um equipamento que vocês podem visitar, as pessoas podem visitar também, obviamente. E lembrar que o nosso planejamento quadrienal, ele se encerra ainda no final de 2017, ele corresponde ao mesmo tempo dos PPAs. Então também os prefeitos que assumirem a gestão do consórcio em 2017 já terão um plano em andamento para ser concluído e terão também a responsabilidade de elaborar o próximo PPA regional para 2018-2021. Portanto, a maior parte dessas ações, iniciativas, ela está em andamento. Nós estamos vamos começar também diálogo com entes internacionais para captação de recursos ou para
verificar a viabilidade de captação de recursos internacionais. Estamos aí montando agora, diagnóstico habitacional regional vai ser apresentado na próxima Assembleia, plano diretor regional, que faz parte da nossa estratégia metropolitana, também deve ser apresentado nos próximos 2, 3 meses. Então, tudo aquilo que nós tínhamos sinalizado, a maior parte das iniciativas colocadas, 63 iniciativas colocadas, está em curso e tem condições de ser entregue até o final do próximo ano, como era previsto. E, portanto, permitir ao consórcio, na próxima etapa, um dos desafios é institucional e político, que o consórcio possa assumir financiamentos, para que ele possa ser o executor de determinados investimentos, inclusive obras. Isso hoje a lei ainda não permite, né? A regulamentação do Senado Federal ou da Secretaria do Tesouro Nacional ainda não permite que consórcios públicos assumam. Essa é uma outra batalha institucional e política que nós temos levado junto com a Frente Nacional de Prefeitos e que certamente vai se estender para o próximo ano também. Luiz Paulo Bresciani, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Quero agradecer muito a sua presença mais uma vez no RDTV. Muito obrigado por esse bate-papo com os nossos internautas, Bresciani. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos vocês e estamos à disposição. O consórcio está aqui na esquina, para quem está aqui nesse prédio, e agradecer a todos os telespectadores. Obrigado. Obrigado também a você, internauta, por ter acompanhado esse bate-papo. Veja mais vídeos do RDTV no site reporterdiario.com.br. Até a próxima!